E graças a Deus, mais uma vez, Jesus ele vem declarar que nós somos do céu. É de lá, é para lá que nós estamos caminhando nessa fase de peregrinação terrestre. Nós estamos caminhando para lá. Mas vejam, como eu falei ontem, que existe uma grande preocupação de Jesus conosco. Primeiro é com o mundo, e segundo com o maligno, como ele está dizendo hoje. Ele diz: não te peço que os tires do mundo. Claro, enquanto nós estamos aqui, né, vamos caminhando e vamos nessa luta constante para que nós ganhemos a nossa salvação. Mas ele diz: mas que os guarde do maligno. Então nós cristãos, nesse tempo em que nós nos preparamos para o dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo virá sobre nós, porque agora Jesus está no céu, esperando o momento de enviar o Espírito Santo sobre nós. Ele quer que nós entendamos isso. O maligno existe. O diabo existe. É uma pena que teólogos, com seus ensinamentos errados, e infelizmente também padres, influenciados por esses teólogos, nos púlpitos da vida, nas igrejas, têm ensinado que o diabo não existe. E isso é uma tremenda de uma mentira. Se algum sacerdote no púlpito disser que o diabo não existe, não acredite nele. No quarto concílio de Latrão, isso vocês podem encontrar no Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 391. E aí vai, 392, 393, 394. Ali, o concílio, mais uma vez eu digo para vocês, né? Os bispos do mundo inteiro se reúnem para definir isso. E lá eles dizem o seguinte, os bispos: que Deus criou os anjos e principalmente o diabo antes dele ser diabo. Ele foi criado com uma natureza boa. Ele era bom, como todos os outros. Porque os anjos foram criados antes de nós. E o que é que eles faziam no céu, senão adorar e bendizer e glorificar a Deus? Depois é que Deus nos criou. Então eles foram criados com essa natureza boa, mas por iniciativa própria. Ele rejeitou Deus. Passou a odiar Deus. Passou a nos odiar. E aí, né, vamos dizer assim, de anjo ele passa a ser diabo, Satanás, a antiga serpente. E essa rejeição que ele tem para com Deus, ele nunca mais vai voltar atrás. Houve até algumas heresias no decorrer da igreja que disseram que no dia do julgamento final o diabo iria se arrepender. Ele nunca mais vai se arrepender. Ele tomou uma decisão de ódio contra Deus para sempre. Por isso que o inferno foi criado para ele. Ele nunca mais vai voltar atrás nisso. E é por causa dessa rejeição, dessa inveja que ele ficou diante de Deus, que agora, o que é que ele quer fazer? Ele quer nos destruir. No Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, lá diz, né, que o ladrão, que é ele veio para nos roubar de Deus. Por isso que Jesus está preocupado, está rezando. Porque nós também, por livre e espontânea vontade nossa, na nossa liberdade, nós poderemos fazer o que Eva fez e Adão no paraíso. Simplesmente dar ouvido para ele
rejeitar Deus e dizer que nós mesmos somos os deuses e caminharmos nesse mundo dizendo que Deus não existe. E tem tanta gente por aí que diz isso, que vem falando isso e não querendo mais saber de Deus. Então, João diz, ele veio para roubar. Depois ele destrói a nossa vida, porque um filho de Deus sem Deus, a vida dele está destruída. Depois que ele destrói, ele mata a alma da pessoa. E é justamente aí, que a pessoa que acaba seguindo o diabo e fazendo o que ele quer, é óbvio que essa pessoa ela vai ser condenada um dia. Então ele rouba, ele destrói e ele mata. Essa é a missão dele. Ele odeia a Deus. Como ele não pode enfrentar Deus diretamente, imagina, né? Você acha que o diabo vai ter força e poder para encarar Deus num ringue? Estou falando assim só para entender, né? Imagine Deus, o diabo brigando com Deus. É como eu já disse aqui uma vez, é a mesma coisa. Um elefante, uma formiga querendo lutar contra um elefante. Tem como? Não tem. Aí o que é que ele faz? Ele nos usa. Ele ofende a Deus através de nós. É por isso que nós não podemos ser conduzidos pelo diabo. Nós devemos ser conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo. Imagina, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para a sinagoga de Nazaré. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ser conduzidos pelo espírito maligno. A primeira coisa que ele vai querer de nós é o quê? É que nós digamos que ele não existe. Pronto. Vamos supor, tem um inimigo querendo. Faz de conta que o Brasil vai entrar em guerra. E determinado país está vindo para enfrentar o Brasil e matar todos. E nós dizemos assim, não, é mentira. Não existe não. Então quando eu digo que não existe, pronto, eu não vou lutar, não vou brigar. Eu não vou lutar contra o pecado. Eu não vou ter uma vida de oração. Eu não vou procurar Deus, eu não vou procurar participar da missa. Eu não vou buscar a Eucaristia, porque o diabo não existe. O inimigo não existe. E aí ele age. E aí ele faz. Como eu falo sempre aqui para vocês, às vezes o pessoal está acostumado, sempre a pensar que os que são usados pelo diabo são aquelas pessoas, que quando tem aí momentos de oração ficam gritando. Aí quando tem missas aí, ficam gritando, esperneando no chão. Aí o pessoal diz, está vendo, é ele que está possuído, eu não. Talvez você esteja muito mais do que ele. É só você dar uma olhada na sua vida para ver se você não está mais possuído do que aquele que já está gritando lá embaixo e se esperneando. Os que namoram, por exemplo, vejam se vocês não estão sendo seduzidos por ele a pecar contra Deus. Porque o que ele quer é que nós pequemos. Sabe de uma coisa? A única coisa que o diabo quer é que você peque. Pecar significa desobedecer. Não foi isso que eles fizeram com Adão e Eva? A primeira coisa que eles fizeram com Adão e Eva foi que Eva e Adão desobedecessem a Deus. Foi por aí que ele entrou, pela desobediência. Então ele vai fazendo com que nós desobedeçamos a Deus. Até aqueles que são de igreja, de comunhão diária, que rezam, mas seduzidos pelo diabo, não acreditam naquilo que a igreja crê, no que a igreja já disse,
Aí a pessoa não crê. Como eu falei esses dias em uma das missas, né? Cada um vai acreditando naquilo que ele deve achar que ele deve acreditar. Mas de tudo não. Isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui pode, isso aqui... Não, isso aqui não é bem assim. É exagero da igreja, é exagero daquele papa, é exagero daquele padre. Não, ele é muito radical. Porque ainda mais quando nós temos as nossas inclinações para determinada coisa, e é aí que o diabo vai oferecendo e vai dando. Aí a tendência nossa é naquilo que nós temos, a inclinação, e que nós percebemos que nós estamos caindo constantemente, e aí nós dizemos assim, não é bem assim. Vocês querem ver uma ação maior do diabo nos dias de hoje? Porque ele é homicida, ele mata, do que essa questão da cultura da morte que está aí. Você acha que essa questão do aborto, que a igreja briga tanto, vocês acham que quem é que está por trás? É o anjo, é o arcanjo São Miguel, e Gabriel, e Rafael. São eles que estão por trás de tudo isso, né? Dizendo que pode fazer isso. Se o diabo veio para matar, o que é que ele quer? Já mata no ventre. Agora já ouvi dizer, né, não sei se é verdade, que já tem uma lei também do matar a pessoa depois que nasce. E vai matando aí, olha, se mata em frente às escolas, se mata saindo da igreja, se mata dentro da igreja, em casa. E pessoas que vão perdendo o sentido da vida e acabam se enforcando. Vocês acham que essa ação é de quem? É de Deus. É do maligno. É óbvio que ele quer que nós nos matemos uns aos outros. Porque Jesus disse assim, olha, matai-vos uns aos outros. Não, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E se mata com palavras e tudo mais. Essa é uma das grandes ações dele. É claro que um mundo sem Deus, um mundo onde as pessoas rejeitam a Deus, os homens que habitam nesse mundo se tornam animais. E animal, quando quer matar, ele mata mesmo. Esses cachorrinhos que estão aí, né, dá comida para eles, que eles ficam tudo bonitinho, abanando o rabo, né? Agora coloque a comida na boca dele e tente arrancar para você ver o que ele vai fazer em você. Bem, eu estou falando de uma coisa muito grande, né, o matar. Mas quantas outras coisinhas que ele vai fazendo, né? E cada vez mais eu acredito numa coisa. Se é que esse bicho doido chamado diabo, ele tem virtude, porque não tem. Ele tem uma que não é virtude. Mas eu digo que é da paciência. Ele vai pegando você aos pouquinhos. Cada dia ele insinua uma coisa para você acreditar. Até jogar você dentro do poço. E isso, olha, pode levar anos. Isso pode entrar através de um livro. Aí você vai se aperfeiçoando naquele livro. E quando você pensa que não, aquele livro tem como intenção levar você a negar Deus completamente. Aí ele vai, e depois ele joga outro livro na sua mão, e depois outro, e depois outro. E quando você pensa que não, você já está criando muitas dúvidas. E através dessas dúvidas você diz assim, deixa para lá. Quem é que está tirando o seu fervor? Aqui fervor, não estou falando de gritaria, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do fervor interior. Quem é que está tirando o seu fervor, como eu falei ontem, da sua vida de oração? Quem é? E não há esforço da sua parte. Você levava tanto tempo para rezar, agora você não tem mais tempo para rezar.
Você tem tempo para muitas outras coisas, menos para rezar, porque Ele foi tirando de você. Foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando aos poucos. E hoje, você não quer saber mais de rezar, não. Você diz até que é de Deus, né? Eu sou de Deus, só não reza. Eu rezo em casa, não vou mais na missa, olha. Mas por que você não vai na missa? Ah, porque aquele padre, por causa daquela pessoa, por causa daquela... Aí eu não vou mais, eu rezo em casa. Ai, meu Deus, você é o seu Deus agora, né? Eu termino dizendo mais uma coisa. O diabo existe. Mas você já parou para pensar aonde é que ele está investindo na sua vida para tirar você de Deus? Pare para pensar. Pense muito bem. Pense. Aonde é que ele está agindo? É na vaidade? É no orgulho? É na prepotência? Aonde? Pense. Porque eu também preciso pensar. Porque o que Ele quer é que eu não pense. Mas pense. Aonde Ele está querendo te pegar?